Márcio, já tá no Facebook, tá? Bora lá. Bom, inicialmente, cumprimento a todos com fraterno desejo de boa noite. Assim, damos início a mais um evento da Comissão de Direito Desportivo da 52ª Subsecção da OAB de São Paulo, município de Pindamonhangaba. Lembrando que este evento está sendo transmitido na página do Facebook da nossa subsecção. É com muita honra que recebemos a ilustre presença do Dr. Gustavo Lopes Pires de Souza, diretamente de BH, para falar do tema Direito do Trabalho Desportivo. Esse que, sem dúvida nenhuma, é um dos mais importantes braços do direito desportivo. Antes de passar a palavra ao palestrante, quero agradecer também a presença do Dr. Nelson, meu cúmplice na Comissão de Direito Desportivo da OAB, de Pindamonhangaba, agradecer igualmente o presidente da subseção, Dr. Aziz, pelo apoio de sempre, a secretária Tânia, que sempre nos auxilia, nos ajuda com os eventos. Agradeço de coração a todos. Eu vou apresentar o currículo do Dr. Gustavo e logo em seguida já passo a palavra para o doutor para as suas palavras iniciais. Dr. Gustavo Lopes Pires de Souza é mestre em Direito Desportivo pela Universidade de Lérida, na Espanha, MBA em Consultoria e Gestão Empresarial, especialista em Gestão e Marketing Digital, ouvidor pela Escola Nacional da Administração Pública, membro da Academia Nacional de Direito Desportivo, colunista, autor de livros e artigos publicados no Brasil e no exterior, professor em instituições de ensino nacionais e internacionais, palestrante de eventos e conferências no Brasil, América Latina e Europa. Doutor Gustavo, agradeço muito pelo aceite ao convite da nossa subsecção, da comissão da nossa subsecção de Pindamonhangaba. Eu confesso que eu não esperaria outra resposta, senão a resposta positiva, haja vista que o doutor Gustavo é uma fonte incansável de direito desportivo. Dessa forma, compete a nós, Nelson e demais colegas, beber dessa fonte, aproveitar ao máximo o ensinamento do doutor Gustavo Lopes nessa noite. Doutor Gustavo, ou melhor, professor Gustavo, suas palavras iniciais, por gentileza. Muito boa noite, Márcio, boa noite, Nelson. É uma alegria, um prazer estar aqui. Eu que acabei de... Até não gosto de fazer isso. A gente combinou, depois, na hora, a gente teve que antecipar um dia, né? Eu recebi meu horário de aulas com aulas na terça-feira, mas eu fico feliz e foi muito bom que deu certo. É muito legal, e para alguém como eu, que se realiza a sala de aula, que se realiza transmitindo um pouquinho daquilo que a gente sabe para as pessoas, que se realiza quando vê as pessoas que ou foram nossos alunos, ou estiveram junto com a gente em alguma palestra, em algum evento. Quando eu vejo essas pessoas progredindo, fico muito feliz, muito alegre. Eu acabo seguindo muitos de vocês nas redes sociais, muitos me seguem, eu acabo seguindo de volta, e fico realmente muito feliz. Então, para mim é uma alegria estar aqui conversando com essa turma de Pindamonhangaba. É muito legal esses eventos que a OAB promove. É um papel fundamental da OAB de levar o conhecimento, especialmente dessas disciplinas que normalmente as pessoas não veem na faculdade. É um papel fundamental, primoroso da OAB, como a de Pindamonhangaba, como outras. Quando a gente podia fazer presencial, né, eu tive oportunidade de estar em outras, a OAB Itu, aí em São Paulo, a OAB Jundiaí, a OAB São Paulo, a OAB Marília, falando um pouquinho do direito esportivo. Isso é muito legal, muito engrandecedor. E como a gente combinou, vamos fazer um bate-bola aí de perguntas e respostas. O pessoal que está assistindo a gente também, fica à vontade aí para mandar. Eu até abri meu Facebook aqui para acompanhar o pessoal. Divulguei meu link para os amigos. E vamos tentar aí nessa noite de segunda-feira tentar entender um pouquinho melhor, compreender um pouquinho melhor as nuances do direito esportivo do trabalho. Perfeito, meu caro, perfeito.
Bom, então, para começarmos esse bate-papo, eu já vou lançar a primeira questão. O direito desportivo não integra o Poder Judiciário brasileiro. Desta forma, as demandas que envolvem litígios trabalhistas são levadas ao Poder Judiciário por meio da Justiça do Trabalho. Doutor Gustavo, eu pergunto, o Poder Judiciário, por meio dos tribunais e juízes do direito do trabalho, está capacitado para julgar as lides atinentes ao direito do trabalho desportivo? É legal, gente, né, para o pessoal que está chegando, eu estou vendo aqui que o Lucas Camargo está comentando alguma coisa sobre faculdade, os alunos, então, é sinal que a gente tem estudantes acompanhando, isso é muito bacana. Quando a gente pensa em direito desportivo, a gente tem que compreender a existência do que a gente chama de lex esportiva, ou seja, o direito desportivo ele é composto por um pouco de várias das disciplinas jurídicas e, não obstante isso, ele possui também regramentos próprios, formas de solução de litígios próprias. O direito desportivo estrito sensu, que é aquele atinente a competições, a disciplina de competição, a regulamento de competição, ele é normatizado ou por normas federativas, estatutos de federações, regulamento de competições, ou, no caso do Brasil, pelo seu CBJD, que é o Código Brasileiro da Justiça Desportiva, e eventuais demandas disciplinares, são, no caso do futebol brasileiro, por exemplo, ou de qualquer esporte brasileiro, serão solucionadas pela Justiça Desportiva, nos termos da Lei Pelé. Cada modalidade terá a sua própria Justiça Desportiva. As questões, igualmente, de regulamento também serão demandadas na Justiça Desportiva. Outras questões, consumeristas, civis, tributárias e trabalhistas, têm como regra, como órgão julgador, como órgão de jurisdição, o Poder Judiciário. O futebol, de 4, 5 anos para cá, criou a CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. A CNRD, ela não é exatamente o juiz arbitral, muito embora tenha muitas das suas características. Ela tem a atribuição legal ou atribuição estatutária de julgar, dirimir questões contratuais, desde que ambas as partes concordem de sair do judiciário e ir para a Câmara da CBF. No que diz respeito à Justiça do Trabalho, ou às discussões laborais trabalhistas, a FIFA estabelece no seu estatuto, e outras federações internacionais também, que cada país, ou cada atleta dos mais diversos países, deverão obedecer às regras das leis trabalhistas locais. Logo, aqui no Brasil, a gente fala muito de futebol, mas vale para os outros esportes também, a gente aplica a CLT, a Lei Pelé, naturalmente, que é a Lei Especial do Desporto, tem lá 2 artigos que tratam das relações laborais, e, subsidiariamente, a nossa CLT. Logo, o juízo competente, como regra, para julgamento das ações trabalhistas, laborais, é a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho está preparada para julgar as questões desportivas? Infelizmente, pensando somente em primeira instância, em 90% dos casos, não. Pensando em segunda instância, em 90% dos casos, não. Quando chega no TST, os ministros, ainda bem, estão muito bem preparados. Então, vocês vão perceber que muitas demandas desportivas, quando elas caminham e chegam no TST, elas acabam no TST tendo um deslinde desportivamente mais adequado. Mas a verdade é que, infelizmente, a gente não tem um poder judiciário ou trabalhista, um judiciário trabalhista muito preparado para julgar essas questões. Por quê? Porque 90 e tantos % das demandas que são recebidas ali são decididas com base na CLT, que é a regra geral. A gente tem a Lei Pelé como uma exceção à regra da CLT,
para um contrato de trabalho específico, especial ali, que é o contrato especial de trabalho desportivo. Além disso, os editais de concurso para magistratura do trabalho, em regra, não trazem no seu escopo, nas suas disciplinas de concurso, de cobrança de provas, a Lei Pelé e a legislação trabalhista desportiva. Então, os juízes, ao serem aprovados nas provas para a magistratura do trabalho, eles o são sem que sejam obrigados a estudar as normas desportivas trabalhistas. Então, respondendo assim, a gente fez toda essa história para a gente poder atualizar a turma que está assistindo aí com a gente. A Justiça do Trabalho está preparada? A grosso modo, não. Não está preparada. E, infelizmente, é muito comum que a gente veja decisões bem contrárias àquilo que a gente entende que seria uma decisão mais adequada. Boa noite, doutor Gustavo. Uma segunda questão que a gente levantou, que a gente conversou antes, seria quais são as peculiaridades do contrato de trabalho do atleta profissional e como ele se extingue. Quais as peculiaridades, é isso? Isso. Como distrair aqui olhando o chat da Beatriz, eu vou responder a Beatriz daqui a pouco. Bom, vamos lá. O contrato especial de trabalho esportivo ele tem algumas peculiaridades muito interessantes e que justificam a sua especialidade. A primeira grande diferença diz respeito à duração do contrato de trabalho. Enquanto o contrato de trabalho comum, ordinário, ele tem prazo indeterminado, quer dizer, você inicia ali um vínculo laboral, você inicia ali um contrato de trabalho, mas ele não tem data para acabar, tanto é que se ocorre a rescisão desse contrato de trabalho, paga-se uma multa, que são lá os 40% da FGTS, né? O contrato de trabalho esportivo, ele é por prazo determinado. Ele tem data para começar e data para acabar. Essa talvez seja a grande diferença entre ambos. Enquanto é da natureza do contrato de trabalho comum, do contrato de trabalho ordinário, enquanto é da natureza dele, a indeterminação é da natureza do contrato de trabalho esportivo, a sua determinação. Ele tem data para começar, mínimo de 3 meses, data para acabar, máximo de 5 anos. Ponto. Gustavo, e se ele for rescindido antes da hora? Veja, os contratos de trabalho, os contratos em geral, né? Todo contrato, ele é feito, mas deveria ser, para perdurar no tempo. Então, quando eu começo um contrato de trabalho aí, com prazo de 3 anos, a ideia é que ele cumpra esses 3 anos e, no final desses 3 anos, o atleta, o trabalhador, vamos chamar assim, ele saia do clube, né, com o fim do seu contrato de trabalho e procure um outro local para trabalhar, procure um outro empregador, e é natural que o clube, que é o empregador, procure um outro trabalhador para ocupar aquela posição. Agora, se esse contrato de trabalho ele encerra-se antes do fim do prazo, aí cabe uma multa. Essa multa prevista na CLT é o que a gente vê na imprensa aí como o dinheiro que os clubes utilizam para comprar o passe. Passe não existe mais, né? Mas para comprar o passe do atleta. Aquilo que se paga para um atleta sair do clube A para ir para o clube B, nada mais é do que a multa rescisória do contrato. Então, o contrato de trabalho esportivo ele vai acabar basicamente em 2 situações. Com o fim do prazo ou com a rescisão antes do tempo. Que pode ser pela vontade do atleta ou pela vontade do clube. O clube também pode dispensar o atleta. Então, a gente temos basicamente essas 2 situações. Pode acabar de outras formas, claro, com o falecimento de uma das partes, com o falecimento do atleta, com a extinção do clube, com eventual incapacidade laboral do atleta, enfim. É possível que ele acabe de outras formas. Nas formas tradicionais são fim do prazo e rescisão. Eu não sei se pode, eu estou vendo aqui que até achei interessante, que eu vi que tem um número maior de participantes do que os que aqui estão. Eu estou vendo que há membros aqui do AB de Pindamonhangaba online, fica à vontade para perguntar também, gente. E a Beatriz Vaz Silva, que aí está aqui online pelo Zoom, ela está dizendo que vai se formar em Direito no ano que vem, e o TCC dela vai ser sobre Direito Esportivo, que legal. E que está muito feliz com a oportunidade da reunião, que os professores dela estão surpresos com a abordagem sobre o tema, porque vai ser novidade. Ô, Beatriz, escreve para a gente aí qual que é o tema do seu TCC,
E eu já te falo de antemão que eu também estou muito surpreso e curioso para ler. Então, compartilha com a gente essa novidade. Professor, estão exatamente por conta dessas peculiaridades do contrato do atleta profissional, que exige cada vez mais um estudo mais apurado por parte dos magistrados com relação à legislação desportiva, no nosso caso, a Lei 9.615/98, a Lei Pelé. Caminhando aqui para solução de conflitos, uma nova realidade da justiça brasileira de resolução das lides. Os meios alternativos de solução de conflitos trazidos pelo novo Código de Processo Civil, tais como mediação e arbitragem, são utilizadas pela Justiça do Trabalho para dirimir as lides decorrentes do contrato do atleta profissional ou ainda não saiu do código? Eu sou um entusiasta das formas alternativas de solução de conflitos. Eu penso que o judiciário está muito assoberbado, não é por culpa do judiciário, não é por culpa do servidor público, não é por culpa do juiz, não é por culpa da estrutura. Há uma cultura litigiosa, uma cultura de litigar no Brasil. E essa cultura ela não, é uma cultura que se retroalimenta. Essa cultura não é a cultura culpa do advogado também, culpa é meio que uma repartição de responsabilidades, porque quando, por exemplo, o cidadão procura um advogado ou a defensoria pública ou alguém para defender os interesses dele, muitos de vocês que estão assistindo vão se identificar com isso, até se quiserem falar, o cara combina ali os honorários e tal, daí a pouco ele quer saber se você em trocação. Já em trocação, entrei. Que dia que é audiência, que dia que é audiência, que dia que é audiência. Os caras, eles têm a cultura de que para se resolver precisa de um processo judicial. Sendo que, na verdade, e eu falo isso muito para meus alunos, eu vou dar aula quase logo na sequência, eu falo muito para meus alunos, gente, a litigiosidade vai acabar e precisa acabar. Precisamos buscar formas de resolver as contendas sem que precisemos abarrotar o poder judiciário. Se não for possível resolver extrajudicialmente de maneira amigável, que busquemos uma mediação ou que busquemos uma arbitragem. O maior culpado, e aí essa culpa eu defendo de maneira... O maior culpado pelo judiciário estar hoje como está e algumas demandas não caminharem é a União. Porque, vejam só, a União tem uma justiça só dela, que é a Justiça Federal. Todo um aparato que a gente precisa, porque a União não cumpre suas responsabilidades. Porque se não precisássemos acionar a União por questões simples, que estão, inclusive, às vezes, na Constituição, que ela precisa cumprir, a Justiça Federal seria necessária. Teríamos toda a estrutura da Justiça Federal ao dispor do cidadão das questões de família, das questões tributárias, enfim, das questões que não precisam ser discutidas em âmbito federal. Então, a primeira personagem que deveria buscar uma forma alternativa de solução de conflitos é a União. Ora culpa dela, ora culpa do nosso sistema também. A União, muitas vezes, aí vai ter estados e municípios, tem uma imensa dificuldade de resolver ações de execução tributária, execuções fiscais, pela pouca discricionariedade que a lei lhes entrega de negociação. Só é possível parcelar crédito ou débito tributário se tiver uma lei autorizando. E por diversas vezes, poderia-se ter a possibilidade de solver essas questões de outras formas, de solver essas questões de uma maneira mais amigável, mais amistosa, vamos dizer assim. Vindo aqui para o âmbito esportivo, o que eu diria é que se você vai fazer um contrato entre particulares, coloque uma cláusula arbitral.
Não deixa aquilo ir para o judiciário. O judiciário, cada dia mais é melhor para quem não tem razão, porque demora. Então, coloque uma cláusula arbitral, uma cláusula compromissória. No âmbito esportivo, você pode, se não for futebol, eleger alguma câmara arbitral, e se for futebol, você pode eleger a CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. Então, já tem aí, no âmbito nacional, uma forma de resolução de contendas, uma forma de resolução de disputas. Quando a gente pensa em âmbito internacional, a FIFA tem a sua própria Câmara de Resolução de Disputas ou de Resolução de Controvérsias, que é muito utilizada quando há algum tipo de conflito entre clubes de países diferentes ou entre clube e atleta de países diferentes. Ao invés de se ir para o judiciário de um ou de outro, se vai à FIFA resolver essa questão em um tribunal de natureza arbitral da FIFA. O próprio esporte como um todo tem o que a gente chama de Tribunal Arbitral do Esporte, ou Corte Arbitral do Esporte, com sede lá em Lausanne, na Suíça. Essa Corte Arbitral do Esporte, ela tem por competência julgar, isso está no seu estatuto, julgar também todas as questões atinentes ao esporte. Você pode, inclusive, colocar uma cláusula arbitral no seu contrato. Você vai fazer um contrato de um brasileiro como empresa internacional, você pode lançar ali nesse contrato a jurisdição do Tribunal Arbitral do Esporte, por exemplo, ou as demandas podem chegar no Tribunal Arbitral do Esporte, nessa linha da arbitragem esportiva, e aí vale para todas as modalidades, pode chegar ali por meio de recurso. Também é uma outra possibilidade. A gente tem uma grande discussão jurídica. Opa, estou vendo que o Carlos entrou aqui. Fala, Carlos. Agora que eu vi, porque a minha câmera, como a minha tela fica muito distante daqui de onde eu me sento, até por causa de vista e tal, eu tirei a câmera de cima e botei ela no tripé avançado. Então eu fico com a visão de vocês. A minha câmera está exatamente no quadrinho que o Carlos está. Eu abaixei aqui e vi ele. Mas... Ganhamos a ilustre companhia do Dr. Carlos Ramalho. Prazer recebê-lo, meu caro. Sensacional. Por favor, professor, continue. Uma grande discussão que a gente tem no sistema jurídico brasileiro hoje é sobre a possibilidade das questões trabalhistas serem discutidas na CNRD ou em algum juízo arbitral. Há uma discussão muito forte nesse sentido hoje. A gente já tem um case, que é o caso do Fred versus Atlético Mineiro, ou Atlético Mineiro versus Fred, no qual a Justiça do Trabalho reconheceu a competência da CNRD. E por que a gente tem toda essa discussão? Porque a Constituição estabelece que o juízo competente para julgar questões trabalhistas, está no artigo 40, salvo engano, é da Justiça do Trabalho, e que, por se tratar no artigo 7º da Constituição de um direito fundamental, ele é indisponível. Quer dizer, o trabalhador desportivo ele não pode abrir mão da jurisdição pública da Justiça do Trabalho e levá-lo para a jurisdição privada. Então, a gente trabalha com essa regra e quem defende a competência exclusiva da Justiça do Trabalho segue essa linha. Por outro lado, a gente tem, com a mini-reforma da legislação trabalhista que teve no governo Temer, e olha, viu, gente, a história ainda fará jus ao governo de Michel Temer. O governo de Michel Temer fez, em 1 ano e 8 meses, ou 2 anos e pouco, mais do que o atual governo fez do que diz respeito à busca de reformas necessárias ou reformas que o país precisa. O Michel Temer só não fez mais por causa daquele escândalo da JBS, aí ali ele se enfraqueceu e não conseguiu ir adiante. Mas o Temer conseguiu realizar algumas reformas muito necessárias e importantes. Agora, na pandemia, olha só, o teletrabalho que muita gente tem usufruído e tem gostado, e eu acho que é uma novidade que veio para ficar, ele só foi possível porque na reforma trabalhista do Temer tinha previsão.
Então, o teletrabalho ele foi previsto antes, né? E era uma realidade, uma necessidade. Mas eu gosto de buscar esse espírito das leis para a gente entender como que as leis se formam. E quando há essa pequena reforma trabalhista, um dos dispositivos trata, e é um dispositivo muito necessário, gente. A gente fala muito em garantir direitos, e eu acho que a gente precisa realmente garantir direitos, não há dúvidas disso, mas é muito importante que a gente não veja o nosso país e o nosso sistema e ordenamento jurídico, ou o nosso Estado, como uma ilha. A gente precisa, nós precisamos nos atentar para o que acontece lá fora. E o que acontece lá fora é que, para se gerar emprego e gerar riqueza, os donos do dinheiro, eles querem segurança. E segurança jurídica. Então, quando a gente tem, por exemplo, o caso aí da Fogo de Chão, que a Fogo de Chão demite os funcionários, porque a lei autoriza que eles demitam, e ainda toma uma multa de 17 milhões de reais, salvo meu juízo, isso assusta o investidor. Isso assusta quem quer empreender no Brasil. Isso os afugenta. Então, quando a gente pensa, e é o que a gente tem hoje, né, como regra, em uma presunção da hipossuficiência do trabalhador, a gente tem uma interpretação legislativa na hora de se aplicar a lei de que, na dúvida, ou até sem muita dúvida, a interpretação legislativa vai estar ali para beneficiar o trabalhador, por entender que ele é hipossuficiente na relação. Mas nem sempre ele é hipossuficiente. E aí essa pequena reforma do termo, ela traz um dispositivo, acho que é artigo 52A, não vamos lembrar, só um de artigo para danar. Ele diz assim, olha, há situações em que o trabalhador pode livremente negociar o seu contrato de trabalho com o seu empregado. Né, o seu empregador com o seu empregado. Quando? Aí ela traz dois requisitos. Que ele ganhe, que o salário seja superior ao teto do INSS, que hoje está em torno de R$6.000, 6.700 e alguma coisa, salvo engano, e que ele tenha curso superior. Aí tem até aquela discussão se é I ou, se o I quer dizer ou, coisas que só o nosso português é capaz de fazer pela gente. Né? Uma palavra está lá, mas ela pode ter outro sentido, mas enfim, o português nos permite isso. E foi justamente isso que foi aplicado no caso Fred. O Fred eu acho que até tem curso superior, mas discutiu-se muito que naquele caso ele não era hipossuficiente, porque ele tinha um salário de R$500.000 e tinha empregabilidade. E que o clube, muito possivelmente, estaria muito mais suscetível à vontade dele do que o contrário. E Fred e Atlético Mineiro, quando eles decidem, a pergunta anterior foi sobre a rescisão do contrato de trabalho, né? Fred e Atlético Mineiro, quando eles resolvem rescindir o contrato de trabalho, eles colocam ali duas cláusulas atípicas, vamos dizer assim, numa rescisão. Uma delas é a proibição, a proibição de que o Fred assine um contrato de trabalho contra o rival do Atlético, que hoje está quase ex-rival, e aí tem a previsão de uma multa, caso ele assinasse, e uma outra cláusula também não típica nas rescisões é a cláusula de que eventual discussão daquele contrato não iria justiça do trabalho, mas iria CNRD. E assim aconteceu, né? O Fred assina com o Cruzeiro, o Atlético demanda na CNRD a multa prevista no distrato, né, no termo de rescisão, no distrato contratual, e o Fred demanda na CNRD, quando ele perde na CNRD, ele vai à Justiça do Trabalho, pede uma tutela de urgência para que se suspenda a demanda na CNRD por incompetência, por entender que a Justiça do Trabalho teria competência absoluta. E aí a Justiça do Trabalho hoje, a decisão que a gente tem de momento, é que sim, o Fred poderia ter negociado aquela cláusula, porque o Fred não se enquadra nos requisitos de presunção de hipossuficiência. E é algo que a gente precisa pensar em acontecer cada vez mais, não só na seara desportiva, mas nas relações laborais como um todo. É óbvio que Fred não representa a grande massa de trabalhadores. Né? É óbvio que um contrato com a monta financeira do contrato de Fred também não é a regra, nem no futebol é a regra. 1% dos atletas apenas ganham o que Fred ganha. Mas, não obstante isso, é preciso que a nossa legislação assim o faça. Eu conheço casos de executivos de multinacionais que as multinacionais firmam um contrato de trabalho com eles
contratos de trabalhos sob a égide das leis da sede da empresa e não sob a égide da legislação brasileira. Então, firma contrato com a legislação trabalhista canadense, americana, holandesa, já vi alemã. Aí, claro, naturalmente, tem uns requisitos para se fazer. E aí, perde não só o Brasil como um todo, mas a nossa legislação leva mais um 7-1 aí. Então, a gente precisa pensar o futuro do direito. Pensar o futuro também dos estudantes. Eu até vi que o Lucas fez uma pergunta, que eu já vou ler a perguntinha dele, mas eu falo muito com meus alunos. Gente, aquele profissional do direito, vou usar um neologismo aqui, escrevedor de peça processual, vai acabar. Porque hoje, robôs podem fazer uma peça processual melhor até do que a nossa. Mas robôs nunca saberão tratar uma estratégia. Robôs nunca saberão realizar um bom acordo. Robôs nunca saberão escolher caminhos e fazer ponderações daquilo que é melhor ou pior. O humano nunca vai ser substituído nisso. Então, para você ser um profissional diferente, você precisa estar atento às posições e às possibilidades. Um robô é capaz de dar o caminho jurisprudencial majoritário no momento, mas não é capaz de antecipar uma tendência. Então, que possamos e que cada vez mais enxergar o direito de cima, por cima, de uma maneira bastante abrangente, porque é isso que o mercado vai exigir, exige e vai exigir cada vez mais. Eu vou ler aqui o que o Lucas está dizendo. Olha, gostaria de saber de vocês o que vocês pensam sobre as questões trabalhistas serem resolvidas por quem é de fora do desporto. Vocês acham que isso tira a segurança jurídica da situação do clube, já que não será solucionado pela legislação desportiva e civil trabalhista? Vamos lá, Lucas. São resolvidas com a legislação desportiva. A Lei Pelé, que é a Lei Geral do Desporto, ela é aplicada nas relações trabalhistas. Então, vamos partir da premissa, né, de que decide-se com base em leis desportivas. Ponto. Essa é a premissa. A segurança jurídica, o que tira a segurança jurídica é não termos estabilidade nas relações. É a gente tramitar 4, 5, 6 anos um processo criminal, ter uma série de condenados presos ou não, ou que já cumpriram pena, até que já devolveram dinheiro para o Estado, e depois de 5, 6 anos desse processo, vir um tribunal superior anular o processo por incompetência. Será que esse defeito do processo só foi conhecido em 6 anos? Se ele só foi conhecido em 6 anos, há um erro gravíssimo na estrutura jurídica. Não se pode demorar tanto tempo para sanar um vício. Quanto se gasta num processo? O processo é caríssimo, o processo é muito caro. Então, o que gera insegurança jurídica é a instabilidade das relações. Bom, o que eu penso? Que o ideal era que tivéssemos varas especializadas para contrato de trabalho esportivo. Então, a gente poderia ter, por exemplo, Pindamonhangaba está no TRT São Paulo ou TRT Campinas? São Paulo, né? Capital? Campinas. É Campinas? Então, o ideal é que o TRT Campinas, por exemplo, que é um dos melhores TRTs no que diz respeito à legislação trabalhista, cuja a corregedora é minha confrade, Ana Paula Lockman, poderia se criar ali, por exemplo, 1 ou 2 varas especializadas em direito do trabalho desportivo. E aí, quando se fosse discutir o direito do trabalho desportivo, ia para lá. Isso já ajudaria muito. Porque os juízes precisam conhecer a CLT, né? Os juízes precisam ter traquejo com a CLT. Por mais que ele vá abrir a CLT na hora da audiência e vai dar uma olhada, ele acaba não partindo de uma premissa confortável, porque ele vai acabar partindo da premissa da lei geral e que não é aplicada, né? Muito embora aplique a Lei Pelé, mas ele parte de uma forma de interpretar a norma diferenciada. A CLT trata o trabalhador como um todo como hipossuficiente. A Lei Pelé menos. E por aí a gente vai. Então, o que eu penso é que a gente deveria buscar uma especialização. E essa especialização traria decisões com uma qualidade melhor e mais condizentes com aquilo que o desporto precisa. Professor, indo para os direitos trabalhistas do atleta, já
falou um pouco aí, mas vamos tratar um pouco dos direitos trabalhistas do atleta profissional. Olha, a gente tem no Brasil definidos em lei, né? O atleta profissional e o atleta não profissional. O atleta profissional, isso é legal dizer também, o atleta profissional é aquele que possui um contrato formal de trabalho com uma entidade de prática esportiva. Vejam só, um contrato formal de trabalho. O que isso significa? Que tem que ter um contrato escrito. Lembrem-se que na CLT, lá no artigo 3º, salvo meu juízo, vale o princípio da primazia da realidade. Ali não há necessidade de um contrato formal. Muito pelo contrário, o contrato de trabalho ordinário ele é, por natureza, informal. A CLT, vejam só, a CLT ela não é um contrato de trabalho. A CLT é só e tão somente um registro da existência de um contrato, que normalmente é verbal. Então você consta ali, fulano de tal começou a trabalhar na data tal, como tal coisa, ponto. Fulano de tal teve um aumento salarial, ponto. Você faz as anotações ali, como se fosse uma caderneta mesmo, para o trabalhador guardar o histórico dele. Mas a carteira de trabalho hoje ela é tão desnecessária, olha o que eu vou falar, que ela não existe mais. Hoje a gente tem a carteira eletrônica. A geração que está entrando no mercado de trabalho agora, ela não vai ter aquela azulzinha criada por Getúlio Vargas na mão, mais não. Ela vai ter uma carteira de trabalho eletrônica, virtual. E que de carteira não tem nada, tem só o nome. O que é a carteira eletrônica? É o espelho das informações que a empresa repassa ao CAGED. Porque as empresas são obrigadas a encaminhar para o CAGED todos os funcionários admitidos e todos os funcionários demitidos. E ali fica o registro do funcionário. Então, fulano tem que trazer minha carteira para assinar. Fulano não trouxe a carteira dele. Nossa, não vou ter como assinar. Acabou. Você faz lá o registro eletrônico e vai ter lá todo o histórico do trabalhador. Eu até costumo aconselhar, eu já falei isso algumas vezes em palestras e tal, que muitas vezes é importante formalizar o contrato de trabalho. Porque quando você não formaliza, você abre campo para, em eventual ação trabalhista, uma testemunha ter que falar o A, B ou C. Você bota no papel, olha, cara que é auxiliar administrativo e faz um contrato espelhado, né? Não é um contrato de gaveta, é um contrato válido de trabalho, contrato de trabalho, conforme registro tal, e esclarece ali eventuais dúvidas, e todo mundo assina, tudo fica mais fácil. Né? Então, no direito laboral desportivo, a gente tem, portanto, a obrigatoriedade de se fazer um contrato formal. E eles têm carteira também, tá, gente? O atleta, o Hulk, que está aqui no meu Atlético, sei lá, o Pablo do São Paulo, esses atletas todos, eles têm também a carteira deles de trabalho, ainda que eletrônica. E eles têm um contrato formal de trabalho porque a lei exige que assim seja. Quem não tem contrato formal de trabalho é considerado ou um atleta avulso. O Guga, do tênis, era um atleta avulso, vendo a raquete de tênis ali atrás do Márcio. O Guga, que era avulso, ou a gente tem um atleta não profissional, que a gente chama corriqueiramente de amador. E aí, o não profissional é aquele que não tem um contrato formal de trabalho e que, portanto, não está sujeito às normas laborais de CLT e de Lei Pelé. Perfeito, meu caro. Professor, aproveitando que o tema direitos trabalhistas veio à tona, dois temas que se confundem, que ainda traz muita confusão entre estudantes e o público, de modo geral. Direito de arena e direito de imagem. O atleta profissional. Quais as diferenças básicas entre esses dois institutos e quem faz jus a um e ao outro? Bom,
O direito de arena, ele vem até do termo espanhol, das arenas espanholas, e ele diz respeito ao direito de exibição da imagem nas arenas, né, nos estádios, no estádio. É um percentual devido, que é assim, quando um grande conglomerado televisivo, alguém compra os direitos de transmissão de um evento esportivo, compra-se o evento, 5% desse valor é separado e entregue diretamente para os atletas. Todos os atletas das equipes que participem daquela competição vão repartir 5% do direito de arena, que nada mais é do que os direitos de transmissão do evento esportivo. Então, isso é o direito de arena. Que a gente, inclusive, teve uma discussão muito legal no ano passado, com o MP do Bolsonaro, que mudou, que o direito deixou de ser dos dois, passou a ser só do mandante. Foi uma discussão muito legal. Eu até, particularmente, o povo vai me chamar de bolsonarista, de gado, e definitivamente não é o caso, mas eu concordo muito com a emenda constitucional, perdão, com a MP, né? Com a medida provisória. No México funciona assim, eu penso que funcionaria muito bem o direito de transmissão aqui no Brasil pertencer ao clube mandante. Mas não rolou. A MP caiu e, né, passou o prazo, ela caducou. Fala-se em reedição, não sei se vai acontecer. O direito de imagem é o direito que o atleta recebe por licenciar o uso da sua imagem ao clube. Ou seja, o clube botar no cartaz para o jogo. O Atlético, por exemplo, o Atlético Mineiro, ele, antes de todo jogo, ele divulga um card nas redes sociais com a escalação do jogo, a escalação do Atlético, né? É o time para aquele jogo, e sempre vem um jogador em destaque. Então, na estreia do Hulk foi o Hulk, na estreia do Campeonato Mineiro, quando o Tardelli foi titular, foi o Tardelli, no jogo de despedida do Vitor foi o Vitor, enfim. Isso é usar a imagem do atleta. É o clube usar a imagem do atleta. Então, para utilizar a imagem desta forma, que não seja jogando... Porque para jogar, o atleta já recebe os 5% da arena. O salário e os 5% de arena. Agora, para utilizar a imagem além disso, é preciso pagar o direito de imagem. Aqui no Brasil, o direito de imagem sempre foi usado para encorpar o salário como burla à legislação trabalhista. Então, os clubes colocavam em carteira o valor mais baixo, por causa dos indiretos, e dava de imagem um valorzão, assim, grandão. Que tinha aí um grande descompasso com a realidade, porque, na realidade, salvo exceções, o labor do atleta vale mais do que a imagem do atleta. Né? Vamos imaginar o Vitor do Atlético, se hoje já estivesse jogando, era um caso, ele era o terceiro goleiro reserva. Então, ali, o Vitor talvez tivesse a sua imagem, talvez não, com certeza, maior do que o valor do seu trabalho. Seria uma situação que se enquadraria. Mas, em regra, a força de trabalho do atleta vale mais do que a imagem do atleta. E aí não fazia sentido realmente o clube pagar, sei lá, R$1 milhão para o atleta, 10 mil na carteira como salário, 999 mil como direito de imagem. Não dava. Aí veio a Lei Pelé e estabeleceu o seguinte, que até 20% você pode pagar de imagem sem que aquilo configure fraude à legislação trabalhista. O jeitinho brasileiro veio de alguma forma normatizar a fraude. Você pode até fazer o direito de imagem aí, burlar a legislação trabalhista, mas só até 20%. Se for 21%, aí não pode. Então criaram essa ferramenta aí, que eu até sou absolutamente contra. Eu penso que o direito de imagem ele precisa ser pago de acordo com o mercado. Se eu resolvo trazer o Túlio Maravilha para o meu time, por exemplo, o Túlio não tem idade mais para atleta de alto rendimento. Mas é um jogador que gera imagem. Outro dia eu vi o Rezende divulgar do Rio, não sei se foi... Depois eu não aprofundei se foi um meme, uma piada e tal. O Cartoloco como atleta do clube. Tá, o Cartoloco não é atleta. Ele receber 90% de imagem e um salário mínimo de... Caberia. Então, eu penso que isso deveria ficar mais ao alvedrio do mercado. Eu sou um homem de mercado, eu penso que o mercado tem que regulamentar essas relações. Mas a diferença é essa, o direito de arena é um percentualzinho do direito de transmissão que é repartido pelos atletas.
O direito de imagem é pago ao clube para o atleta ou para os atletas, a fim de poder usar a imagem dele. Eu estou vendo aqui, a Beatriz está dizendo que o tema dela vai ser a importância da arbitragem no futebol nacional e internacional, com foco na Corte Arbitral Internacional de Esportes. Que legal. Vai ser um estudo sobre instância, e tudo a ver com aquela pergunta. Bem legal. Já até mandou e-mail para o Subpresideiro de Direito Esportivo, perguntando sobre biblioteca, indicações para que eu tente comprar e nem tive resposta. Depois ela completa que ela acha que os direitos de imagem também foram parte do monopólio de transmissão da Globo. Talvez o direito de arena, Beatriz, talvez o direito de arena. Lucas, vocês acham que os jogadores não serem regidos pela CLT acaba dificultando? Dificulta, porque sai do comum. Mas é preciso ter uma regulamentação específica para um contrato de trabalho específico. E isso não é exclusividade dos atletas de futebol, os atletas dos atletas. Essa existência de uma norma específica, ela vale para os bancários têm uma lei específica, os ferroviários têm uma lei específica. Então, existem algumas categorias que, pelas questões peculiares do seu labor, tem-se normas, contratos de trabalho, normas de trabalho muito específicas. Então, eu continuo entendendo e defendendo que o atleta tem ali essa norma especial. Professor Gustavo, uma pergunta. Como é que o senhor viu essa questão dessa discussão que recentemente ressurgiu, da questão do direito de arena para os árbitros? Até tem uma polêmica e algumas discussões envolvendo a questão de que talvez os próprios atletas, né, poderiam vir arcar com esse direito de arena dos árbitros. Como é que o senhor está vendo essa polêmica aí que está no momento? Lá vem o caso no tratado, senhor. Força do árbitro. O Márcio foi me mandar uma mensagem, um áudio, falou, quase que eu te chamei de senhor. Ele começou a falar senhor e voltou atrás. Eu esqueço. O Carlos é meu amigo, gente, por isso que eu estou brincando com ele. Meu amigaço, meu irmão. Aqui, ó. Ô, Carlos, olha só. O que eu penso? Para início de conversa, na minha opinião, o árbitro não tinha que ter direito de arena. O direito de arena, na sua origem, lá das arenas romanas, ele era devido aos gladiadores, aos participantes do evento, às estrelas do evento. O árbitro, ele sempre vestiu preto, agora estão pintando ele de amarelinho e tal, mas o árbitro sempre vestiu preto, porque preto é uma cor neutra. O árbitro vestia preto para ele passar desapercebido. O ideal era que a gente não precisasse nem lembrar o nome do árbitro. Aliás, o árbitro bom é aquele que a gente nem lembra o nome dele no final do jogo. Porque se lembra o nome dele é porque ele apareceu mais do que devia. Né? Então, ninguém vai a um jogo de futebol, ninguém paga para a Globo para assistir o árbitro em campo. Paga-se a Globo para ver o clube e os atletas do clube. Ou alguém aqui está preocupado com o árbitro, que vai estar preocupado com a imparcialidade dele, se ele é competente. Mas quem ninguém está nem aí. Logo, ao meu sentir, não há condições jurídicas ou antropológicas ou históricas para se pagar direito de arena ao árbitro. Bom, ultrapassado isso, caso venhamos a pagar um direito de arena ao árbitro, alguém vai ficar com essa conta. Por quê? Eu tenho 100%, 95% vai para os clubes, 5% é dos atletas. Se eu aumento os 5% para não tirar dos atletas, eu tiro dos clubes. Se eu não aumento e tiro dos 5%, eu tiro dos atletas. Alguém vai ter que pagar essa conta. E aí, os árbitros já recebem para apitar. Então, alguém vai pagar essa conta. É muito interessante, as pessoas têm mania de criar soluções e entregar a conta para os outros. Hoje, nesse nosso movimento aí de isolacionismo, de lockdown, disso, daquilo, o Estado está escolhendo quem pode ou não pode morrer. Quem vai morrer de quê? O Estado está transferindo uma conta que ele, Estado, não está dando conta de pagar. Eu vou proibir as pessoas de abrir lojas porque está faltando leito. Mas está faltando leito porque eu, Estado, não fui competente para criar leito, ou porque eu, Estado, não estou sendo competente para criar mais leito para não ter que fechar ninguém. Então, eu estou pegando uma conta que era minha
e passando para o cidadão, e botando o cidadão para não funcionar. E aí a gente vê pessoas que precisam trabalhar para sustentar a si e a sua família, sem ter condição de se sustentar, porque muitos servidores públicos de alto escalão, né, e com poder de decisão, tomam a decisão de proibir o cara de trabalhar, mas ele não ficou nem um dia sem o salário dele. Quer dizer, é bonito, às vezes, a gente fala assim, não, os árbitros merecem, sim, receber o direito de arena. É muito bonito falar, né? Parece que você está sendo super solidário com os árbitros. Você, na verdade, está criando uma conta que não é você que vai pagar. Da mesma forma que quando muitas vezes a gente defende que as pessoas se isolem, que não se abram lojas, nós estamos transferindo uma conta que não é nossa. É perigoso? É. Tem risco de morte? Tem. Mas todos os dias, quando a gente sai de casa, a gente não sabe se vai voltar pelos mais variados motivos. Deixe as pessoas escolherem o risco que elas querem correr. Não tem idiota que enche a cara e vai bater pega dirigindo o carro? Tem. Ele quer correr o risco. E olha que o risco dele mata muita gente que é 100% inocente. E nunca se pensou num toque de recolher para quem faz isso. Nunca se pensou em lockdowns em locais com alto índice de criminalidade ou de consumo de drogas. Se falasse há 2 anos atrás, antes de Covid, que, por exemplo, ia pegar um bairro aí de alta criminalidade e que iam decretar lockdown naquele bairro para morrer menos gente de violência, o mundo ia acabar, é preconceito, é porque... Então, é muito complicado esse negócio de... O pessoal gosta de usar um outro termo, que eu não vou usar um termo pejorativo, mas de criar coisas para outras pessoas pagarem as contas. O Márcio entendeu o que eu pensei aqui. Então, realmente, sou absolutamente contra, não vejo o menor sentido em se criar direito de arena para os árbitros. Até porque os árbitros FIFA, os árbitros que apitam Série A e Série B, são muito bem remunerados. Pergunta para eles se eles querem se profissionalizar e receber salário da federação, vocês vão dizer se querem. Querem, não. Professor, deixa eu aproveitar essa questão trazida pelo CAR, acerca do direito de arena. Ok, bateu-se o martelo, o árbitro não tem direito, não faz jus ao direito de arena. Mas vamos lá, a partir do momento em que há exploração comercial no uniforme do árbitro, e de empresas grandes e que pagam um valor considerável, o árbitro não faz jus ao direito de imagem, porque há exploração comercial no uniforme usado por determinado árbitro ou pelos árbitros. Nesse caso, direito de imagem aos árbitros. Qual o pensamento do professor? Vamos lá. Os árbitros estão sendo utilizados como outdoor, né? Os atletas também não participam diretamente dos valores das marcas estampadas nas camisas dos clubes. O que... Vamos pensar... Eu gosto muito de pensar na natureza jurídica da relação, né? Quando uma empresa procura o São Paulo, ou o meu Atlético Mineiro, ou o Cruzeiro, ou América, enfim, para patrocinar a equipe, ele procura o clube. Se ele quisesse estampar a marca na camisa do atleta, ele procuraria o atleta para um patrocínio pessoal do atleta. Então ele procura o clube e aquela camisa, por um acaso, está sendo utilizada por aquele atleta. É da natureza do trabalho dele. Faço uma analogia aos vendedores de balcão de lojas, vou fazer propaganda aqui como Casas Bahia, Ricardo Eletro, que tem, além da marca da sua loja, marcas ali dos fornecedores, Philips, Valita, tarará. Não importa quem está ostentando a camisa. O que importa é que está na camisa daquela empresa, daquele clube, no local de trabalho. Quando a gente pensa no árbitro, coloca-se a marca... Eu até não sou muito a favor, não, porque eu acho que, como eu disse, eu acho que o árbitro tem que passar... Ele tinha que ser preto, 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 a roupa do árbitro. Ou então verde, da cor da grama, para o árbitro não aparecer. Mas tudo bem, já que estão pondo amarelinho, que descobriram uma fonte de dinheiro e esporte é negócio, vamos respeitar, vamos entender. Beleza. O árbitro
ele é remunerado, repito, bem remunerado para estar ali. Se tem uma marca na camisa dele, não é porque ele, árbitro José das Couves, está vestindo aquela camisa. Qualquer árbitro que ali estivesse teria aquela camisa. Eu não tenho um contrato personalíssimo em que a pessoa do árbitro é relevante para aquela exibição. E caso ele não queira entrar em campo, como ele não é um empregado, se ele não quiser ostentar aquela marca, ele agradece a escalação para fazer aquele jogo e não apita. Então, também sou absolutamente contra, não vejo a menor pega jurídica para se obrigar as federações a repassar esses valores para os árbitros. A não ser que se combine a parceria. O negócio é o seguinte, você vai ganhar só um percentual da marca que a gente ostenta. Aí é outra história. Mas também não vejo nenhuma razão jurídica ou mercadológica que justifique isso, não. Professor, ainda nesse sentido do direito de arena, fizeram uma pergunta aqui no Facebook do William França. Os atletas que não atuam reservas têm direito de receber o direito de arena ou somente os atletas que de fato atuam? E o percentual deles? Tem direito. Tem uma discussão hoje sobre o treinador receber. Se o treinador recebe. O treinador está ali no banco, né? Mas então são todos os que são relacionados para o jogo. Todos relacionados para o jogo. Todos relacionados para o jogo. É interessante, Sô, porque você pensa, por exemplo, o goleiro reserva, às vezes você vê ele sentado, isso é interessante demais. Você vê ele sentado no banco com as luvas abertas, puxou meu fone, com as luvas abertas no peito. Você pode ter certeza que ele tem contrato com a empresa que fabrica a luva para ele mostrar a luva a hora que a câmera passar. Tem disposição contratual que obriga ele a estar sempre com as luvas abertas no peito. Isso faz parte, tudo isso faz parte do mercado do futebol e você pode ter certeza que tem disposição contratual nesse sentido. Seguindo aqui, qual demanda na área do direito desportivo do trabalho no cenário brasileiro nacional? Como que é a demanda no geral? Alta. A demanda no sentido de necessidade, de número de ações. É uma demanda relativamente alta. A gente tem clubes em situação falimentar, em situação precária. Outro dia, para escrever um texto, inclusive saiu no Lei em Campo desse final de semana, eu fiz uma pesquisa, o Cruzeiro, só o Cruzeiro de Belo Horizonte, é réu em 174 ações trabalhistas. Só o Cruzeiro de Belo Horizonte. Então, se a gente for multiplicar, vamos pegar uma média de 100 ações só pelos 40 clubes de Série A e Série B. 4 mil ações. Só pensando em Série A e Série B. Quando a gente vai descendo para a Série C, Série D, clubes não seriados, isso vai explodir de número de ações. A gente deve ter aí, sem medo de errar no Brasil, umas 40 mil ações laborais, jurisdesportivas tramitando. Sem medo de errar. Levando em consideração que nós temos quase 800 clubes profissionais só no futebol, não é? Realmente é uma demanda muito grande. Nelson, professor Gustavo, Carlos, nós estamos caminhando aqui para o final, já excedemos um pouco do tempo. Eu não sei se há alguma questão pelo chat, Nelson, que você queira fazer para o professor. Tem aqui da Flávia Daniel. Quando o atleta começa sua carreira em um clube da Série C estadual e acaba sendo transferido de forma definitiva para outro clube, os valores pagos nessas transferências serão apenas do atleta, do clube antigo ou de ambos? Aquele direito de clube formador, acho que ela quis questionar. Isso que eu quis dizer. Então vamos lá, vamos primeiro. Bom, o que se paga de transferência? A multa rescisória. Então, a multa rescisória é do empregador. Pagou a multa rescisória para o empregador. Mas, tanto Lei Pelé quanto Estatuto de Transferências da FIFA, regulamento RGPS, regulamento de transferências internacionais da FIFA, ele estabelece que o clube formador ele tenha o direito de receber um percentual por todas as transferências e que na primeira transferência, na primeira transferência, no primeiro contrato de trabalho, você tem o pagamento do training compensation, né, que é a compensação por
por formação. Então, por exemplo, o atleta começa a carreira no clube da C, estadual, da C estadual, e acaba sendo transferido para outro clube. Se esse clube da C cumprir os requisitos de formação do atleta, ele recebe um percentual pela sua transferência. Pode chegar a 5%. Ele é escalonado, se colar um ano só 1%, 2 anos 2%, você tem uma fragmentação. Se foi o primeiro contrato, a primeira transferência dele, o clube que comprou, né, que assinou o primeiro contrato de trabalho profissional dele, ainda paga uma compensação pela formação. Ou seja, indeniza pelos custos que se teve com a formação daquele atleta. Tem um clube, em Foz do Iguaçu, que botou a mão na fortuna agora com o Pedro do Grêmio. O Pedro saiu do Grêmio, está indo para o exterior por uma fortuna. O clube vai botar a mão em 147 milhões de reais, salvo engano. É um dinheiro que o clube nunca teve. O clube está na segunda ou terceira divisão do Campeonato Gaúcho, paranaense. Um dinheiro que o clube nunca recebeu na vida. O Hulk, que está aqui no meu Atlético, ele sustentou o Lagartense, acho que é isso. Lagartense do Sergipe, que é o clube que formou ele. Quando o Hulk sai do Porto, vai para o Zenit, sai para o Zenit, vai para a China, sai da China, vai para sei lá onde, e cada uma dessas transferências foi dinheiro pingando na conta do, acho que é isso mesmo, Lagartense. Que é um clube bem pequenininho, lá do interior, salvo engano, do Sergipe. Bom, meus queridos, o Flávio, o Daniel está agradecendo aí, diz que entendeu perfeitamente, está agradecendo. Vamos encerrando. O professor Gustavo tem um compromisso logo mais. E me permita, professor, eu quero fazer um agradecimento ao doutor Carlos por ter comparecido aqui. Muito obrigado. O Carlos, na semana passada, professor, eu joguei um abacaxi nas mãos dele, falei, Carlos, me ajude a descascar esse abacaxi. É docinho, mas é espinhoso. Aí ele está me ajudando com essa questão. Carlos, eu tenho certeza que ele descascou. O Carlos é bom nisso. Eu que agradeço pelo convite. Sempre bom ouvir o Gustavo, sempre muito esclarecedor, muito ponderado, polêmico, mas isso é bom porque isso aguça as ideias. Então, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Muito obrigado, Gustavo. Parabéns. Valeu demais, Carlos. Valeu. Professor, Márcio, valeu. Nelson, valeu. Precisando, estamos aqui. Muito obrigado, professor. Agradeço pela presença. Foi extremamente muita valia. Muito obrigado por transmitir, né, todo esse conhecimento. Espero que todos tenham aproveitado da melhor maneira. Agradeço a todos que participaram. Nelson, por favor. Agradecer a presença do professor Gustavo aí, agradecer a presença do professor Gustavo aí, dizer que eu acompanho ele aí, eu acompanhei a palestra do Estatuto do Torcedor lá, a história lá da ação do Mineirão, a primeira vitória do ingresso, a demanda, e para ficar para uma próxima oportunidade para contar essas histórias aí, uma nova palestra, quem sabe, do Estatuto do Torcedor aí para a OAB de Pinda aqui. Só marcar que a gente vai. A gente vem com o maior prazer. E vamos ver se acabando essa pandemia, nós vamos tomar uma gelada aí. Com certeza. Tomar uma gelada e comer içá em Pindamonhangaba. O que é içá? Depois eu explico com mais calma, professor. Minha mente vai longe agora. Valeu. Obrigado. Nelson, abraço. Obrigado. Carlão, abraço.